Então, pessoal, vamos agora então fazer uma oração. Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo tá e me conhece, né? Não tem ninguém novo aí não. Mas para quem não conhece, se tiver alguém aí, eu sou o André, sou trabalhadora da casa. Agora a gente vai falar hoje sobre o egoísmo. Mas primeiramente vamos falar aqui, fazer a nossa oração primeiro. Então vamos agora levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir a proteção, o auxílio de nossos guias, anjo de guarda, para que possa ser um estudo produtivo, com conteúdo, para que possamos colocar aqui em prática todos os ensinamentos da nossa noite, e que esse ensinamento possamos conseguir, assim, colocar em nossas vidas, no dia a dia, estendendo a todos os nossos familiares e amigos, e que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, hoje falaremos sobre o egoísmo. Eu vou falar aqui agora sobre ele no modo da gramática, né? O que é o egoísmo? O egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Então, gente, o egoísmo, o que eu li aqui hoje, ele é assim, ele é um comportamento, né? É um comportamento, é um sentimento, o egoísmo, que com atitudes egoístas vai gerando sentimento. Então, o egoísta, eles são atitudes que a gente vai fazendo ao longo do tempo que vai gerando um sentimento de egoísmo. Eu vou ler para vocês aqui um pedaço aqui, ó. O egoísmo é exclusivo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, uma presunção. Que também fala muito que o egoísmo é muito próximo do orgulho, né? Ele fala que é o filho do orgulho, o egoísmo. E, e que mais para frente aqui eu vou comentar com vocês a respeito da parte do espiritismo, né? O egoísmo e o espiritismo. Então aqui eu vou fazer, vou citar, vou ler alguns trechos aqui, só falando da parte mais teórica, né? Da nomenclatura egoísmo. A pessoa que trata só de seus interesses, que carrega consigo o sentimento de egoísmo, é adjetivada de egoísta. Ou seja, a pessoa que tem o sentimento, né, que faz a prática do egoísmo, ela é considerada adjetivada, né, vamos dizer assim, a nomenclatura dela é de egoísta, chamada de egoísta. O egoísmo é a tendência de valorizar o próprio ego, isto é, de colocar-se sempre em primeiro lugar, muitas vezes sem determinando das outras pessoas. Entre outras palavras, o egoísta é aquele que pensa em si, ou mais em si do que nos outros. Trata-se de um conjunto de hábitos decorrente de um traço de caráter. Então, aqui, ó, ele falou que eu tinha falado no começo lá, que o egoísta, o egoísmo, né, é a tendência de valores. E o egoísta, vamos dizer assim, é a pessoa que é um conjunto de atos que cria o sentimento de egoísmo. Correto? Se alguém estiver falando alguma coisa e não estiver entendendo, vocês podem parar e perguntar, gente. Levanta a mãozinha. Não estou vendo ninguém, não, André. Você me fala para mim, tá, André? Tá, que eu vou aqui falando, vou encavalando, e se alguém levantar a mão, você fala para mim, por favor. Combinado. É, e na psicologia, a atitude intelectual daquele que tudo se refere ao próprio eu é chamado de egocentrismo. Então, não tem como falar do egoísmo sem falar do egocêntrico, né? Do egocentrismo. E eu vou falar o que que é aqui agora também, tudo na parte, vamos dizer assim, da teoria. Egocentrismo é a condição ou estado de espírito do egocêntrico. Ou seja, então é uma condição, não é um sentimento. Ele é um estado da pessoa que ela se encontra, certo? Então, assim, o egoísta não é um sentimento, o egoísta. Então, o egoísmo, sim, é um sentimento de egoísmo. Agora, o egoísta, é o ato de vários atos que ele se torna o sentimento do egoísta. Mas ele egoísta mesmo, assim, a pessoa em si egoísta, ela é um estado que ela se encontra.
Aquilo não é dela, ela se encontra naquele estado. Então, tem origem no grego sendo a junção de egon e kentron, que significa eu no centro, certo? Então, esse é o egocentrismo. O egocentrismo consiste em uma exaltação excessiva da própria personalidade, fazendo com que o indivíduo se sinta como o centro da atenção. É bem próximo, né? Vamos dizer assim, do egoísmo. E aqui no final, aqui eu vou até pular uns aqui para você falar o que que é o significado dele, ó. O sujeito egoísta é aquele que acredita que, na sua perceptiva, perspectiva de ser, é mais importante do que os demais seres. Agora aqui, ó, o egocentrismo caracteriza-se pela simples aplicação da prática do egoísmo. Ou seja, a pessoa egocêntrica, ela só está aplicando o egoísmo. Então, é isso. O egocêntrico está aplicando o que o egoísmo faz, ou o que ele é, no caso. Vamos dizer assim. Então, a pessoa egocêntrica, ela nada mais está fazendo que a prática do egoísmo, certo? Então, por isso que eu falei, não tinha como a gente falar de egoísmo sem falar do egocêntrico. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa egocêntrica não consegue demonstrar empatia, ou seja, ela não consegue colocar no lugar do outro, correto? Então, ou seja, é muito isso do egoísmo, do egocêntrico, né? Vamos dizer assim, que é a pessoa que ela não consegue. O egoísmo é um sentimento que a pessoa ela não consegue ver nada além dela. Ou seja, que as dores dela são maiores. A pessoa não consegue ajudar o próximo porque ela acha que a dor dela é maior que de todas. Então, como é que a pessoa que pensa que a dor dela é maior que a dos outros, ela vai conseguir ajudar quem? Ninguém. Você concorda comigo? Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, gente. E aí, como você falou, né, se o egoísta ele se sente o centro de tudo, se eu sou o centro, como é que eu vou ter empatia pelo outro, né? Fica essa Justamente. coisa mesmo, que que a gente brinca que é o umbigo, né? Só enxerga o próprio umbigo e não pensa no outro mesmo. Justamente. E, assim, a pessoa, quando ela está vamos dizer assim, nesse sentimento, nessa conjunção, nessa, na compulsividade desses atos de egoísmo, ela fica assim, por exemplo, igual eu dando exemplo da pessoa que você vai lá e fala, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela até comentou comigo esses dias, que a manicure dela, ela desabafa muito com ela. Só que ela é uma pessoa muito egoísta. Por quê? Porque só os sentimentos dela que vale a pena ser dito. Porque toda vez que essa amiga minha vai falar com ela a respeito de uma coisa dela, do sentimento dela também, ela no instantinho, assim, rapidinho, ela já vai lá e corta, e começa a colocar de novo os sentimentos delas, as angústias delas como prioridade. Então, assim, o egoísmo não é só, por exemplo, tem vários aspectos do egoísmo. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida, no nosso dia a dia, que também são atos de egoísmo. E o egoísmo, como falou aqui, o egoísmo ele gera o quê? O orgulho. Essa pessoa é muito orgulhosa. Por quê? De consequência do egoísmo dela. Né? Que ela fala assim, não, eu não vou fazer isso porque é do orgulho, mas isso é o egoísmo dela. Por isso que eles falam que o egoísmo o egoísmo e o orgulho são o filho um do outro. Eu vou falar agora aqui na parte do livro dos Espíritos, que fala do egoísmo. Vou achar aqui, peraí. O egoísmo chega da humanidade. Não, o egoísmo chaga da humanidade. Isso aqui eu peguei do Evangelho, tá, gente? Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservado a tarefa, ó, tá vendo? Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Ou seja, né? A gente tem que cuidar muito mais do nosso egoísmo interno do que olhar para o umbigo do outro e falar do outro e comentar do outro. Então, primeiramente, a gente tem que cuidar do nosso egoísmo, das nossas atitudes egoístas, do nosso egocentrismo, primeiramente, para depois olhar o do outro.
Então, ele está falando assim que não é nada fácil fazer isso, que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, é a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ou seja, se quando Jesus fala que fora da caridade não há salvação, e o egoísmo é o oposto, é o contrário da caridade, então assim, a gente está perdido, né? Então, assim, ele fala que justamente é um sentimento muito, muito negativo. Um sentimento que ele causa, assim, ele é devorador de todas as inteligências. A pessoa egoísta, ela não vê mais nada a não ser ela. Então, assim, como é que a pessoa vai fazer uma caridade se ela não vê, que ela não consegue ver que a pessoa está precisando? Que ela acha que ela que está precisando, que tudo que é dela que é difícil, que a vida dela que é ruim. Então ela fala assim, eu que preciso de ajuda, eu não vou ajudar ninguém, não. Eu que sou o centro da atenção, eu que preciso de ajuda. Não é outra pessoa. Então a gente tem que tirar isso, assim, não só disso, de ajuda ou de pensar no outro. Eu digo também pelo simples fato, assim, às vezes nós somos muito egoístas no nosso dia a dia. Às vezes no trabalho, você fala assim, eu não vou ajudar, não pediu minha opinião. Ou seja, quando ele fala que o egoísmo é próximo do orgulho, tá nesse negócio aí, eu não vou ajudar a pessoa que trabalha comigo porque ela não pediu minha opinião. Ou seja, eu estou juntando o orgulho com o egoísmo. Então, quando ele fala para a gente se policiar, para a gente tomar cuidado com isso, é nesse aspecto. Porque são pequenos atos da egoísta que causam aquele sentimento do egoísmo. Então, assim, são pequenas atitudes diárias, do dia a dia, que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho, fala que é uma das maiores chagas da Terra, que nós espíritas temos que cuidar. No primeiro, assim, a gente está aqui, ó, o espiritismo está reservado à tarefa de fazê-lo. Então, nós espíritas temos o dever de cuidar dessa parte nossa do egoísmo, de repelir, de ver isso do nosso sentimento, da nossa vida, do nosso cotidiano. De cotidiano eu falo em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. O egoísmo, ele é prejudicial em qualquer lugar, em qualquer âmbito que a gente tiver, qualquer lugar que tiver, ele é prejudicial. Vou falar outra parte aqui do livro do Evangelho. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o de egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações de seu martírio, os outros lavam as mãos, dizendo, que me importa? Animou-se dizer aos judeus, este homem é justo porque os queres crucificar. E, entretanto, deixa que o conduza ao suplício. Ou seja, às vezes, né, esse ato do egoísmo, fala assim, não é comigo, eu não estou nem aí. Deixa para lá a pessoa que se vira. Isso é o egoísmo, né? Você pensar, você sabe que às vezes alguma coisa que você está vendo que vai dar errado, mas por puro egoísmo você fala assim, não, eu vou largar as mãos, né? Comigo mesmo, vou deixar para lá. Quantas vezes nós nos colocamos vamos dizer, nesse jeito, assim, fazendo esse tipo de atitude? Falando assim, eu não vou fazer isso porque não é meu, não tem nada a ver com isso, não é comigo, não é da minha família. E isso é um ato de egoísmo. Isso é a falta de caridade que Jesus fala aqui. Isso que ele fala aqui que é a chaga da terra, do mundo, do terreno aqui. Essa é a pior chaga que tem dos sentimentos, o egoísmo. Porque ele é o oposto da caridade. Boa noite, Boa tudo noite. bem? Bem, Aproveitando o gancho do que você está dizendo, né? E como nós não somos, não estamos, né, num patamar melhor do que ninguém, estamos no mesmo planeta tentando aprender todos os dias a nos melhorar. Muitas vezes a gente, mesmo tendo atitudes caritativas, atitudes boas, enfim, né, em vários âmbitos da nossa vida, ainda assim a gente tem muitos momentos que a gente deixa o nosso egoísmo falar mais alto, né? Ou o nosso orgulho, que, como diz o outro, um é o filho do outro, né? Então, assim, junta e acaba se tornando muito prejudicial, né? Por exemplo, quando eu acho que, mesmo tendo uma tarefa de caridade, mas hoje eu tô com dor de cabeça, então eu não vou na minha tarefa. Isso é um ato egoísta, né? O que que a sua dor de cabeça tem tanta importância perto, né, de uma tarefa que é tão
preparada, organizada, planejada por equipes imensas do lado de lá, e às vezes é uma equipe grande também aqui em terra que prepara, e às vezes a gente fala, não, mas é porque hoje eu não estou bem, então eu não vou, né? E aí é um ato de egoísmo, né? Porque se a gente pensar na caridade puramente, se é doação da maneira que eu puder doar naquele dia, né? Às vezes eu não vou poder servir da maneira que eu servi na semana anterior, mas um pouquinho que eu fizer, eu estou cumprindo com a minha tarefa e não estou tendo uma atitude egoísta, né? Então, assim, tem N situações no nosso dia a dia que a gente escolhe dar mais ouvidos ao egoísmo do que a outras práticas, a outros valores que a gente deveria dar, né? A gente tem dificuldade, assim, de sair do nosso lugar, né? Que a gente sempre prioriza a gente, né? Então, não, eu primeiro. Aí, se eu estiver muito bem, ou então é aquela pessoa assim, quando eu me aposentar e tiver tempo, ou então aquela pessoa assim, quando eu tiver dinheiro, aí eu faço, né? Sempre o eu vem primeiro, depois que a minha vida estiver satisfeita, quando eu tiver satisfeito todas as minhas necessidades, aí sim pode ser que sobre um tempo para eu doar para o outro, para eu fazer pelo outro, né? E na realidade, não. Nós estamos aqui para fazer um esforço, um exercício, é justamente de não pensar na gente em primeiro lugar, né? É deixar o eu de lado para fazer pelo outro. Porque fazer pela gente a gente faz há muitos milênios, né? A gente sempre nos escolhe primeiro, porque essa é a nossa grande chaga, né? Então, se ela é uma grande chaga, quando a gente pensa numa chaga física, né? É um buraco, é uma ferida, fica ali, uma fétido, né? Pensa numa ferida de uma escara bem grandona. Se a gente for imaginar e colocar assim no plano físico a coisa, né? É uma chaga. Então pensa numa escara. Aqui trem solta pus, solta água, cria uma casquinha, daqui a pouco solta sangue, daqui a pouco se esbarrar, né? Não é assim? Se esbarra, tira a casquinha. Pensa uma ferida, né? Que tá cicatriza um pouquinho, daqui a pouco a gente mesmo arranca a casca. Então, assim, é muito difícil para nós, né, curar essa ferida, porque a gente tem que abrir mão. E aí você falou uma coisa interessante sobre o... Opa, Lúcia, tudo bem? Isso, acho que agora ela já pôs no mundo. Uma coisa interessante sobre a visão da psicologia do egocêntrico, né? Porque realmente eu sendo o centro do universo, e quando eu sou o centro do universo, aí é que fica muito mais difícil de eu sair do meu eu. Para que eu vou sair da minha casa? Para que eu vou abrir mão do meu sono? Ou então, assim, do minha hora de lazer, do meu descanso? Ah, já trabalhei o dia todo, para que eu vou, né? Ir em algum lugar fazer alguma coisa para alguém? Ou não, entre tantas outras variações e variáveis, né, desse comportamento nosso de egoísmo, né? E aí ele é tão triste que ele vai limitando a gente a entender só o que a gente quer entender, né? É aquela hora que a gente escuta uma coisa, mas a coisa não entra, ela entra e sai, né? Porque a gente não quer escutar, aí passa direto, que não é interessante, né? É a hora que a gente arranca mais um pedacinho da casquinha para sangrar de novo. E a gente ainda tem muito percurso, né, para fazer, para conseguir colocar o remédio certo e com a quantidade certa que de fato vai cuidar dessa chaga. Porque assim, você falou do remédio, né? A dosagem certa. A diferença vamos dizer assim, do remédio para curar ou para ele entorpecer a pessoa é só a quantidade, é a dosagem. Então, mesmo que cure, ele entorpece. Então, assim, é só a dosagem, tem que saber dosar, como tudo na vida. A gente tem que saber dosar. E falando sobre o negócio de orgulho, vamos, por exemplo, a partir para a nossa área, vamos dizer. Tem muitos médiums orgulhosos. E, por exemplo, que a entidade dele é a mais forte, que a entidade dele é a mais poderosa,
assim, ele é o puro orgulho. Isso aí é a vaidade e orgulho da pessoa que acaba sendo egoísmo, porque ela se considera o centro das atenções. Só ela, e só ali que, por exemplo, só no lugar que ela está, que a caridade ela pode ser feita em vários lugares. Não precisa ser num lugar específico. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar em qualquer lugar, na sua família, ou dentro de casa mesmo, praticar caridade. Caridade ela não tem um lugar específico para ser feita. Ela tem que ser feita, certo? Assim, eu digo assim, pelo egoísmo, é o contrário disso. Então a gente tem que pregar muito a caridade e cada vez mais distanciar do egoísmo. Do eu ser isso, eu aquilo, eu aquilo. Assim, o que eu falo é o que é o certo, o que eu penso que é o certo, o que os outros acham, eu não estou nem aí. Então, assim, tem que pensar muito nisso também, né? Porque, assim, são várias vertentes que tem o egoísmo. Várias vertentes, eu digo, vamos dizer, vários hábitos, né, que a gente pode adquirir durante a vida, que seja egoísta, mas que acaba sendo o mesmo final, acaba sendo a mesma conclusão, que é o que a tragédia é a distanciamento da caridade. Igual eu já falei que quando Jesus pregou que sem fora da caridade não há salvação, não tem como fazer nada. Então, por isso, você já pega por essa frase. Se ela é o oposto da caridade, ou seja, e sem a caridade na salvação, assim, ou cuida ou é a tragédia. É a tragédia em si. Ô, Andréia, tá, quanto tempo que esse aqui é antes para acabar, para cair? É meia hora ou 40 minutos? 40 minutos, a gente ainda tem 8. Ah, não, então tá. Vocês querem parar e voltar ou não? Não, né? Pode ir mais um Eu pouquinho, eu vou te ler mais aviso um quando trecho estiver aqui então. faltando uns Tá, 3. tá. Ó, vou falar mais um trecho aqui do livro do. Quem escreveu isso aqui foi Emmanuel, em 1861. No caso, a psicografia dele, né, gente? É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo. A invasão do coração humano por essa lepra. Olha o tanto que o egoísmo, cara, no lado do espiritismo, é tanto que ele é forte, ele é grave, vamos dizer assim. Como a Samara diz, é uma chaga, tanto que é uma ferida, tanto que se deve, é podre, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruindo o caminho dos pedroçosos que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo da humanidade esvergar sua veste viril para o que cumpre, para que cumpre que primeiramente os espilais dos vossos corações. Resumindo, né? É para tirar assim, é a chaga que está acabando, vamos dizer assim, é o que acaba muito com o ser humano, com a humanidade, e que é através do egoísmo que gera outros sentimentos, como depois eu vou falar um pouquinho do amor e o egoísmo, tanto que é grave também. Então, assim, aqui ele está falando o seguinte, né? Pra gente, que a Terra, para a evolução da Terra, tanto que esse sentimento é um sentimento de muita negatividade, vamos dizer assim. Para a Terra conseguir subir na escala dos mundos, ela precisa se banir esse egoísmo. E aí você imagina o tanto que isso está difícil. Não é que está difícil, né, gente? Tem muita gente praticando, né? É porque o bem não é mostrado, né? O bem não dá ibope. As coisas boas não dão ibope, né? Então as pessoas colocam só coisas maus. Então as pessoas têm a tendência de achar que todo mundo está tudo ruim. O mundo tá afundando. Mas coisas boas são colocadas também. Mas uma das coisas ruins que tem que tirar e está ao nosso alcance, né? Vamos dizer assim, que às vezes você tá alguma coisa acontecendo no mundo, você não pode fazer nada numa guerra, a não ser orar, a não ser você fazer uma oração em prol daqueles que estão lá ou que morreram, desencarnaram por conta de guerra. Mas isso aqui está à nossa altura. O egoísmo, essa luta constante com nós, está à nossa altura, né? Porque, igual eu falo, uma conversa, igual eu estou falando aqui, uma palavra convence e um exemplo arrasta. Então, às vezes, nós, com exemplo,
de não egoísmo, né, de caridade, a gente consegue a levar mais pessoas para esse meio. E assim vai, como conta gotas mesmo ali, ó, de pouco em pouco, pessoas, pessoas, vamos conseguindo mudar o mundo. É uma coisa assim, uma tarefa realmente muito difícil. É uma tarefa muito complicada de conseguir concretizar. Mas assim, a gente está caminhando para isso. Já foram milênios e milênios, né? Na Terra. Se você pensar que para trás, há séculos atrás, já foi muito pior, né? Que a gente está passando do mundo de provas e expiações para geração. Então vamos pensar que há muitos séculos atrás foi muito pior. As pessoas eram totalmente egoístas mesmo, não tinham um pingo de empatia para outra pessoa. Era só elas e elas, ou a família, ou quem ela gostava, o resto deixa lascar. Deixa se lascar e vai, e vai. Então, assim, a gente tem que pensar que assim, a gente não pode desesperar, falar que o mundo está perdido. Não está, já teve muito pior. Estamos aqui progredindo para isso e cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que tentar ali fazer o melhor de si, em volta das pessoas mais próximas e tentando mudar e que, assim, igual, assim, trabalho de formiga. Mas que vai dar certo, vai. Isso, assim, se, se é um plano, é um projeto da espiritualidade maior, você pode ter certeza que você vai conseguir. Pode demorar, mas vai dar certo um dia. Então, a gente não pode desesperar. Tem que tentar fazer da melhor forma possível, todo dia, essa luta diária e esse egoísmo. Viu? Ô, André, Nossa. Oi, Vino? tô te ouvindo, pode falar, querida. E é legal, assim, é interessante, eu vejo pelo menos que o egoísmo dá a impressão que ele tem, não é que é fases, né, mas tem certas etapas. Uma pessoa vai ter muito, a outra vai ter moderado, a outra vai ter mais baixo, né, mas independente das situações, é importante a gente trabalhar isso, né, igual você falou, é uma ferida, ele é uma chagas, né, eu falo assim, até por mim mesmo, eu já passei uma situação não é que é desconfortável, mas não deixa de ser, é tanto aonde leva a gente, quando é que a gente para olhar para o outro, né? Eu ando muito de transporte público, então eu sempre encontrava, às vezes naquele momento, eu tenho o hábito, às vezes, ficar de olho fechado, ou às vezes você está lendo alguma coisa, ou até mesmo quantas vezes a gente perde tempo olhando o celular, né? Olhando, às vezes, até coisa que não precisa. E sempre o transporte público a gente dá de encontro com muitas pessoas, que às vezes entram rapidinho, 5, 10 minutos, mas aquela pessoa vai contar uma história dela independente do que ela está pedindo, mas ela está falando em algum momento uma situação que ela está passando, né? E quantas vezes a gente não presta ou sequer dá um bom dia para olhar ou ouvir o que a pessoa está dizendo, independente se você tem para doar ou não, mas um pouco que você olha é uma situação de você dar atenção, né? Eu lembro que bem no comecinho, há muito tempo atrás, eu sempre dava de encontro com uma pessoa que frequentava muito o transporte público para pedir um recurso para a situação que essa pessoa passava no momento. E eu eu nunca dei atenção, nunca parei para assim ouvir, eu sempre como igual a todos, né? Que a gente é apto, até que a gente vai se trabalhando isso, né? Eu lembro que às vezes eu não parava nem para olhar na mão da pessoa, certo? E o único dia que quando veio me tocou a despertar, que eu levantei o rosto para olhar a pessoa, é que eu parei, que eu fui observar que ela vivia uma situação complicada de câncer e que aquilo afetava a fisionomia dela. Então eu me sentia assim a pior pessoa do mundo naquele dia, pelo tempo que eu já passava ali, e aquela pessoa também já ia, e naquelas todas as situações eu nunca parei sequer para olhar ou para dar um bom dia ou para até mesmo dizer, né, naquele momento de repente você não tinha como ajudar, né? Mas eu falo assim, a gente, por mais que a gente também está nessa situação, nós somos espíritas, somos católicos, somos evangélicos, independente da religião, né? Mas é esse olhar para o próximo, né? Igualzinho você falou, a gente se foca tanto dentro do centro que você esquece de olhar para o outro, enxergar como é a situação ali, às vezes, do outro, que às vezes ela é mais doída que a sua, né? Opa, Dorinha, é isso mesmo, assim, porque o egoísmo ele tem a ramificação muito grande para o mal, vamos dizer assim, ele gera muitas coisas negativas. Você pensa, você não é que você foi, você teve um gesto, às vezes, de egoísmo, sim, mas antes de você ser egoísta é porque às vezes você não teve a empatia ou a curiosidade de estar olhando para o lado,
não preocupou com aquilo, largou pro lado ali e falou, aí quando você realmente viu aquilo e teve a empatia pela pessoa, você realmente caiu na realidade e falou assim, nossa, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Que vergonha de mim mesmo. Então, tipo assim, a gente É, tem que ter esse cuidado verdade. diário mesmo. É você estar passando do lado de uma pessoa que vai no trabalho com você, ou na rua, que às vezes você não precisa conhecer a pessoa. Às vezes tipo assim, a gente é tão egoísta que acorda de mau humor, não vai, igual você falou, não dá nem um bom dia. Cara, isso é muito É, egoísmo. O que que o mundo em volta todo tem a ver com o seu mau humor do dia? Nada. Então, às vezes, você tá mal-humorado, é muito egoísta. Fala assim, não fala comigo não, porque hoje eu tô de mau humor. É muito egoísta. Cara, dá um bom dia, cumprimentar. Às vezes a pessoa tá com um problema muito mais sério que o seu mau humor. Às vezes a pessoa tá assim, igual você falou, num estado de uma doença grave. O estado que ela tá passando, a dificuldade que ela tá passando é muito maior que a sua, que o seu mau humor. Você não dá atenção à pessoa. A pessoa às vezes só queria desabafar, conversar com você, e você passou por ali, só não fez valer, vamos dizer assim, só a sua presença, só ouvir a pessoa. E é uma coisa tão simples, você não precisa dar nada de dinheiro, você não precisa nada, é só o tempo e ouvir a pessoa. Você às vezes não precisa nem falar nada, só de escutar ela já fica confortável. E a gente não tem essa atenção, igual você falou, durante o nosso dia a dia, nossa rotina, às vezes é corrida, e assim, igual você falou, às vezes não é só no centro que as coisas ruins acontecem. Não é só lá que está acontecendo. Você pode fazer a caridade em outros lugares. Você pode estar atento para as outras pessoas que estão ao seu redor. Na sua família, dentro da sua casa, às vezes tem pessoas sobre você não sabe. Às vezes um irmão seu, às vezes um sobrinho, a coisa que você está dentro da sua casa, você não está vendo aquilo. E chegar lá no centro, você consegue ver tudo que está em volta, mas na sua própria casa, no seu próprio âmbito, você não consegue ver aquela pessoa precisando de uma ajuda sua, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar atentado para isso mesmo, para as pessoas que estão mais próximas. Igual eu falei, isso aqui, para esse mal acabar da terra, é trabalho de formiga, é de gota em gota. Então, a gente tem que O- fazer aonde? É começar na nossa casa, é igual você falou aí do lado, a pessoa que vai do ônibus do seu lado. São pequenos gestos que vai conseguir mudar isso. E pessoas que estão vendo uma atitude sua no ônibus, outra que está vendo a pessoa, a atitude sua de bem no trabalho, aquilo vai mudando a pessoa, aquilo vai mudando aquele antro, aquele círculo de convívio, aquilo vai mudando. As pessoas vão mudando através de atitudes suas. Elas conseguem ver as suas atitudes, suas mudanças. Quem quer falar alguma coisa? Fala. A Babi tá com a mão levantada. Pode falar, Babi. Se não parar, É uma levantar a mão, forma, não para não, gente. irmão, é uma forma de caridade também, inclusive, Sim. né? Ouvir, dar atenção, é uma forma de caridade, às vezes, mais, vamos dizer, digna do que dar um prato de comida que está te sobrando, Uhum. né? Você ouvir uma história que você não está afim, mas você vai dar atenção para melhorar o Dar um bem é ambiente. mais fácil, né, irmã? Você entrega um bem ali e fala assim, tchau, e você não quer É ouvir. uma Quer forma perder de o seu tempo. caridade, que é bem contrário do Exatamente. egoísmo. Hoje eu fui distribuir a cesta básica sozinha, numa casa que é só a mãe e um menino, com problema, algum retardo, não sei qual a doença dele. E ela foi me contar a história, que ela passou mal, que ela sozinha pediu para Preto Velho, que é a única entidade que ela conhece, para ela não morrer, que é como que o menino ia ficar sozinho, tá, tá, tá. Aí o menino veio, me levou dentro da casa, aí ela foi me mostrar o cafezinho que ela põe o preto velho, tá, tá, tá. Eu sei que eu fiquei 1 hora e meia ali, com muito mais caridade na atenção que eu estava dando e no assunto do que a própria cesta básica, Justamente, irmão. né? Agora, tem uma outra coisa que eu queria voltar, que eu fiquei na dúvida. Então, o egoísmo, ele não é do caráter da pessoa, Não. ele é um estado de espírito. Isso. São atitudes que ela vai fazendo, vai criando esse sentimento de egoísmo. Então, assim, Hum, são várias atitudes que ela vai fazendo, atitudes egoístas, que criam um sentimento de egoísmo. Então, a pessoa não nasce com aquilo, aquilo não é dela. Aquilo é uma condição que ela está naquele momento. E ela consegue, perfeito, com entendi. várias atitudes, várias atitudes, a mesma coisa, egoísta, ela acaba tendo aquele sentimento egoísta. Perfeito, entendi. Mas igual você falou, irmã, é isso mesmo, irmã. Assim, às vezes o que você falou ali, é porque às vezes a pessoa, às vezes sozinha, tá só com uma criança, sente fora de bater um papo, de falar qualquer coisa, desabafar o sentimento dela. Pode ser a preocupação dela morrer, a criança ficar sozinha. Então, tipo assim, pensa, a hora toda que essa pessoa tá precisando de um amparo, de uma conversa, de um fortalecimento Uhum, para ela ter coragem de continuar.
que a vida não é bem assim. Então, tipo assim, às vezes uma palavra você muda a pessoa. E o que que é isso? A caridade, não é? Então a caridade é o quê? Ela não é o oposto da empatia, do egoísmo. Então a gente tem que fazer isso, a caridade em qualquer situação. Tentar fazer. Não é uma E, coisa fácil, gente. A gente não está todo é, dia animado, todo dia de bem com a vida. E às vezes a gente vai estar ruim, mas tentar pelo menos. Não, assim, não falar nada então, que seja um calado. Mas que não seja agressivo com ninguém, não seja mal educado com ninguém. Cumprimentou, cumprimenta de volta. Isso também é caridade. Tudo é caridade, gente. Você praticar o bem é uma caridade. Você tá, não só não fazer o bem, você está fazendo o mal. Entendeu? eu tenho, eu tenho certeza que nessa circunstância aí, né, Bárbara, você recebeu mais que doou. Porque a pessoa contando a história dela para nós, ela vai dando vários exemplos para nós, às vezes, de coisas que a gente mesmo não faz, né? Ela demonstra na simplicidade, na dor dela, coisas e forças que às vezes a gente mesmo não utiliza no nosso dia a dia, né? Exatamente, eu falei para ela, olha, já que você não consegue sair de casa, não consegue desenvolver mediunidade, que eu senti e tudo mais, eu senti dentro da casa, inclusive, proteção para ela. Aí eu falei, lê, você tem o evangelho? Tem. Leia todos os dias, ore todos os dias. São coisas que eu falo para mim mesma todo dia. Eu tento ter essa disciplina tem milhões de anos. Então eu tentei passar aquela informação, mas quem sabe ela não faz, né? Já que eu luto por isso. Ô, Bárbara, eu vou te falar então. Você viu, tem dentro da minha casa. Meu pai, minha mãe, por exemplo, meu pai passou por uns problemas aí. Então, tipo assim, a dificuldade que era para ele antes ler um evangelho em casa. Então, tipo assim, é muito próximo as coisas da gente. A gente não consegue, às vezes, ver. Vê lá no centro, vê em outro lugar, mas não vê na própria casa. Então, tipo assim, ele passava por esse perrengue lá e não lia. A dificuldade que foi, por exemplo, os guias conversando com ele, pedindo para ele, eu esforçando lá em casa, minha mãe esforçando. Então, assim, é muito próximo as coisas, às vezes, da gente. A gente não tá vendo. Então, essa caridade a gente também tem que ter, essa observação. Por exemplo, igual a Dorinha falou da pessoa do lado dela. Então, a gente tem que estar sempre observando quem está precisando realmente. Porque a caridade, gente, ela não vai também toda vez vir bater na sua porta. Você vai ter que conseguir distinguir aquilo que a pessoa está passando. E você vai ter Deixar que o ter a atitude de egoísmo de chegar. lado, você acha Isso. ela, né? E chegar e falar assim, ó, deixa eu te falar, tô vendo que você tá meio triste aqui, aconteceu alguma coisa, tá chorando. Essa pessoa não vai vir também. Você pode ter essa atitude de ir lá e conversar com ela. Igual a Dorinha. A Dorinha passou quanto tempo lá que ela não viu a pessoa, quando ela olhou, que ela falou assim, meu Deus. Então, assim, a gente tem que estar observando tudo em volta. A gente tem que estar. Não é toda vez que ela vai vir, assim, de encontro a nós. A gente tem que ter essa percepção também de conseguir distinguir uma pessoa que ela está no momento difícil dela, de respeitar o momento difícil, ou de conversar com ela, ou de deixar em silêncio, ou só de ouvir. Mas tudo a gente tem que tentar fazer isso. Isso é tudo caridade. A caridade não é só alimento, né, gente? Por exemplo, a maior problema do mundo hoje em dia está sendo depressão, não é a fome. Depressão hoje em dia está matando mais gente, ou vamos dizer assim, aniquilando mais as pessoas, as forças das pessoas, do que a falta de comida. Então, assim, o alimento não é tudo, né? Vamos dizer assim, a gente tem que ajudar muito as pessoas também no convívio, na fala, igual você falou, num tempo que você para conversar com a pessoa ali que está precisando de uma atenção. Isso tudo, gente, é a caridade. E a caridade é tudo o oposto do egoísmo, certo? Você tocou num ponto interessante, André, porque na nossa sociedade nunca houve, né, dentro aí dos levantamentos de censo e tudo mais, a quantidade de pessoas que moram sozinhas. Nunca houve na história da humanidade tanto isolamento, tantas pessoas completamente morando sozinhas. E isso é muito grave, porque nós somos seres sociais. Nós dependemos da nossa troca e da nossa convivência com o outro, inclusive para nos tornarmos humanos. Nós não nascemos humanos, de acordo com a psicologia, nós nos tornamos humanos. Mas para que a gente se torne humano, a gente precisa do outro social, de um outro social que esteja em convívio conosco, porque ele nos dá exemplo, ele nos cobra posturas, ele diz quando não foi legal alguma coisa, nos corrige, a gente corrige o outro. Isso, essa troca, né? Colocar limite, colocar não, dizer não para o outro, tudo isso
traz essa capacidade que a gente vai desenvolvendo de nos tornarmos de fato humanos. Nós não seremos humanos isolados, entende? Então, isso é muito assustador, né? Já que a maior doença do século é a depressão, né? E as pessoas estão morando sozinhas, nessa quantidade de pessoas que estão morando sozinhas, porque é assim, é lógico que isso acontece, né? Às vezes a pessoa mora sozinha, tudo bem, ela não tem família, acontece, tudo bem, mas assim, está sendo por escolha. As pessoas estão se isolando porque querem ficar sozinhas. Isso é muito perigoso. Porque se Porque eu não assim, tenho outro para me dizer eu estou errando em alguma coisa, porque geralmente a gente está. É mais fácil a gente errar do que acertar. E muito aí eu mais. não tenho ninguém para me apontar nada, eu fico na minha zona de conforto e não saio do lugar, não tem evolução. Não tem evolução, porque aí não gera empatia, eu não preciso me colocar no lugar de ninguém, eu só estou no meu. Eu não preciso pensar no outro, porque eu só estou na minha vida, eu só tomo conta de mim, né? Eu não preocupo com o outro, por quê? Porque o outro, o problema é do outro. Eu cuido aqui da minha vida, da minha casa, né? Então, isso é realmente preocupante. Fora o número de pessoas que não querem ter filhos e trocaram os filhos por pets, né? É outra questão também. Madre Teresa de Calcutá falava, né, que uma sociedade pobre é aquela que não tem criança. É. Então, assim, tudo isso está escancarado, sendo esfregado na nossa cara, né? Do tanto a gravidade do tamanho do nosso egoísmo. Nós estamos conseguindo externalizar, e como a gente tem a internet, né? Fica escancarado mesmo, né? É grave, é bem grave. É porque, igual você comentou aí, tem piadas assim, das pessoas que querem morar sozinhas. Tem a solidão e a solitude, né? Tem coisa que a gente quer fazer sozinho mesmo. É uma coisa assim sua, você quer fazer tranquilinho ali, uma coisa que você gosta, que te dá prazer. Agora, uma coisa é você querer viver na solidão, abstinendo, vamos dizer assim, de sentimento da pessoa. Você não quer se abrir para ninguém. Isso aí que é o grave, né? Você não quer se entregar para ninguém, você quer ficar no seu mundo fechado. Isso é o puro egoísmo, né? Porque, assim, o momento de Você não dá solidão, conta de conviver com ninguém, você não quer ninguém enchendo o saco, né? Tipo assim, entendeu? A pessoa não quer nada. enchendo o saco. Exatamente. Então, assim, momentos de solidão, às vezes, não é solidão, é solitude. Você quer fazer alguma coisa sozinho, você quer praticar um exercício, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que a pessoa goste, no momento dela ali sozinho. Mas não abdicar de um sentimento de compartilhar uma vida sua com outra pessoa. De solidão mesmo, sabe? Da solidão, da casa, de não querer ninguém, de não querer exceção de saco de ninguém, porque não é fácil a vida a dois, certo? Não é fácil, ninguém fala que é fácil. Mas, gente, como é que você vai viver sozinho? A gente não nasceu para ser, nós não somos feitos para ser sozinhos. Nós dependemos de tudo das pessoas. A pessoa que, olha você vê o grau de egoísmo da pessoa, fala assim, ó, eu não preciso de ninguém. Olha para você ver o grau. E assim, assim, muitas pessoas, assim, sei lá, já falaram isso, eu já ouvi demais. Às vezes a gente até Tá fala, não na preciso de ninguém, moda não. falar isso, né? Eu não Às vezes preciso até de nós, ninguém. na Aí, raiva, você fala assim, eu não preciso de ninguém, não. aí você olha para a pessoa tá vestida. Aí foi ela que fez o tecido e depois foi ela que costurou aquela roupa? Será? Nossa! E a linha? E a agulha? Ela também fez a agulha. Ah, tá. Ela também fez a máquina de Tudo, ela costura. fez Olha, não tudo. precisa de ninguém. Ela é um gênio, né? Maravilhosa. As pessoas assim, esquecem. Às vezes a pessoa fala, não precisa de ninguém na vida. Então ela esquece que ela está comendo porque alguém plantou, né? Ela está bebendo porque alguém cuidou da água. Se está chegando energia, alguém está cuidando da energia para chegar. Alguém passou as energias, os postos. Então, tudo na vida depende de alguém, cara. Quer ser sozinho, realmente, solidão total? Pega, vai pro meio do mato. Sem energia, sem nada. Vai caçar, vai beber água do riacho. Aí tudo Vai bem. ser Você uma tá falando das assim, cavernas. Não aí pronto. dura. Porque pega uma Fora isso, infecção lá, corta uma perna, tem uma infecção, acabou. Não dura um morre dia. lá. Aí sim é solidão, mas assim, não vai falar que a pessoa é muito egoísmo. Aí é o ápice do egoísmo, né? Não precisa de ninguém. Aí a pessoa tem que estar assim, né? Com muito estudo. Mas, tipo assim, às vezes a gente já fala assim, não precisa de ninguém, não, pra fazer isso, não. Na raiva você às vezes fala. Eu já falo muitas vezes, falo, não precisa de ninguém, não, pra fazer isso, não. Acho que eu faço sozinho. Mas você faz a explosão, mas não é um sentimento. Tudo que você coloca, vamos dizer assim, numa coisa que você fala, um sentimento mesmo, forte, verdadeiro, aí é o que eu acho que a intensidade daquilo vale.
Da boca para fora a gente fala muita coisa, mas muita mesmo. Gente, eu acho que é isso. Alguém quer complementar mais alguma coisa aí? Quer falar mais alguma coisa aí? Alguém? Alguém? Agradecer, assim, né? Eu acho que amplia a nossa visão e nos faz pensar dos nossos pequenos comportamentos diários, assim, né? Que tem que ser uma coisa de vigiar o dia todo mesmo, assim, né? É. Ó, as únicas pessoas que têm o direito de ter isso aqui, segundo um psicólogo aqui, aquele Jean Piaget, né? Piaget, não sei como é que fala. Ele falou Dia assim pra que são dia. crianças de 3 a 6 anos. Que elas não têm a noção do que a pessoa da outra precisa, elas não têm a distinção de falar assim, ah, a pessoa precisa de também, tem empatia pelo outro. Então elas são egoístas. Então vamos dizer assim, os únicos que têm direito assim, encarnados aqui de ter esse egoísmo são crianças de 3 a 6. O resto, minha filha, cuida que o bicho pega. E não adianta dar birra, não, né? Não adianta dizer birrento, Fica não. Não feio. Fica bem feio. adianta de birra, Porque não. até para Bia já passou da idade. Fabiano já passou muita idade. Só quem pode de 3 a 6, gente. O resto, corre atrás para ver, não. Gente, então tá. Uma boa noite para vocês. Uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado aí pela atenção. E é isso. Obrigada, irmão. Boa noite, obrigada. Obrigada, Boa irmão. semana. Fica com Fica com Deus. Deus. Deus também. Obrigada. Boa semana para todos. Tchau. Boa Tchau. Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Olha o coral do Boa Noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Obrigadão.